Então, segurança de recursos Linux convivendo com o OAM, né, que é Out of Memory, é um probleminha constante para quem é administrador de sistemas Linux e qualquer sistema operacional também. Então vamos lá para um pouco de apresentação. Né? Legal, eu estava comentando com o pessoal ali atrás do fundão, várias caras novas, né? Assim, eu já atuei um certo tempo como professor na área particular, faculdades particulares. E é legal ver que tem sempre rostos novos, interessado principalmente em segurança da informação. Eu preparei um assunto meio que indigesto, mas isso faz parte todo, né, do convívio de pessoas de segurança da informação. Eu não sou um profissional de carteira em segurança da informação, e bastante aqui talvez não seja, mas segurança da informação é uma coisa que está implícita em qualquer currículo profissional. São métodos e metodologias e formas de trabalhar. Então, eu sou analista de suporte da Envia, eu basicamente trabalho com Linux há quase 15 anos, exatamente, mas com Linux em si. Então, sou formado e especializado em redes de computadores. Sou aqui de Natal, na verdade sou natural de Caicó, aqui no interior. Nós vivemos aqui na capital há um certo tempo já. E dizem que o pessoal que tomou água lá do Intans é um pessoal meio danado, ou é muito doido ou é um doido descontrolado. Então, assim, eu sou pesquisador autônomo. Em 2014, acho que posso dizer que meu auge em termos de palestra, de pesquisa. Então, assim, sempre por trás do que eu estou fazendo, mesmo que meu trabalho não seja implícito, ou seja, eu trabalho diretamente com segurança da informação, mas eu trabalho num órgão governamental de tributação, que é um órgão que recebe um certo cuidados e recebe também muitos convidados indigestos. Então, assim, para essa garotada que eu posso dizer, também não sou tão novo, não tenho cabelo branco, mas eu tenho um branco no cabelo, que é uma falta que tem aqui. Desenvolvimento, cara, eu vejo que tem muito pessoal aqui que está na área de infraestrutura e que está aqui no IMD. Eu acho que não existe mais talvez a minha profissão esteja se acabando, aquele clássico administrador de rede que fica fazendo aquele trabalho árduo e complicado. Então, por isso, eu também, não é porque eu tenho 35 anos, eu não vou atrás de novas linguagens. Há 2 anos eu me dei o desafio de programar na linguagem Go e venho aos poucos, né, venho fazendo meu trabalho em Go. Eu sou um cara que no meu trabalho, eu mexo muito com desenvolvimento, então basicamente eu trabalho com muito middleware. Eu pouco programo para pessoas, eu programo para máquinas e para aplicações. Então, acho que a dica realmente é desenvolvimento. Não, aquele cara que afinava piano realmente fica mais complicado. E tem o contato de Twitter também. Em paralelo a esse trabalho, paralelo a isso, como eu sou um pesquisador autônomo. Desde outubro do ano passado, eu venho lançando uma campanha de coleta de informações de e-mail em código-fontes. Eu adquiri de algumas fontes do Torrent, claro, uma fonte contendo essa quantidade de domínios brasileiros, né? 354 mil e uns quebrados, quase 355 mil domínios. E desde de 22 de outubro do ano passado, eu venho processando esses domínios. Basicamente, a heurística, o trabalho de coleta passar 5 minutos em cada domínio desse, analisando o código e coletando informações de e-mail. Informações de e-mail, endereçamentos puros de e-mail. Tá? Já foram processados, essa informação provavelmente de ontem, antes de ontem, não me lembro muito bem, 59% já tem uma boa quantidade de e-mails. E o resultado disso aí, realmente estou fazendo uma aplicação em Go, que essa aplicação ela vai servir para testes, para pentestes em servidores de e-mail, e enumeração de endereçamentos de listas de e-mail, né? E aí, provavelmente, com certeza, eu gostaria que o próximo ano eu estar aqui novamente no RodSec, tendo que apresentando essa pesquisa bem mais elaborada, mas
Esse processo já aconteceu com o .gov, já tem alguns valores sobre domínios.gov, mas realmente eu queria um cenário de estatística a nível brasileiro. Então, assim, puxando lá para minha sardinha, então, seguranças em recursos Linux. Então, assim, não é de hoje que o kernel Linux, né, então aí acredito que algumas terminologias que eu venho a falar, que for terminologia que ficar um pouco em dúvida, não tem problema, assim, na minha palestra eu até prefiro que as perguntas não sejam no final, sejam no decorrer da palestra, tá, não tem problema. Isso aí, eu não me preocupo muito com o tempo, eu me preocupo mais com, sei lá, conhecimento passado. Eu não estou aqui preocupado em fazer uma palestra até o final, ou não, que termine antes, mas na verdade acho que seria legal que a gente compartilhasse esse conhecimento, né? Tem um pouco de caráter de aula, sei lá, acho que é de mim mesmo, assim, se você conseguir, se vocês como profissionais não forem capazes de pegar algo totalmente complexo e passar de forma humana para alguém, dê um passo atrás porque tem algo errado. Tá? Então é normal que a gente tenda para esse lado. Tá? Então, assim, vamos falar bastante de memória, tá? E eu sempre teclo naquela mesma tecla de segurança de informação, agora da segurança de informação. Você, como ser um bom profissional de segurança de informação, você é um cara que sabe de tudo um pouco. Tá? E realmente isso não é um dia que você acorda ali, vai escovar os dentes, aí olha assim no espelho e fala, poxa, agora eu sou um cara da área de segurança da informação. Realmente não consegue esse processo. E também, se você está se definindo algo, tem algo errado. Deixa as pessoas se definir, mesmo que você não goste, mas, tipo, cara, tá bom, você quer, eu sou assim, tá? Então, assim, não é de hoje que o kernel do Linux vem sendo reaproveitado por outras aplicações, né? Isso a gente tem um maior exemplo, é o Android. Tá? Então o Android bebe dessa água lá do kernel Linux. Então, assim, é algo que já vem sendo utilizado por bastante tempo, já passou por muitos problemas, né? Então, na segurança de informação, não é feio você ter problemas e feios não corrigidos ou não saber conviver com eles, né? Os problemas estão aí e isso é o que, na verdade, faz até algumas pessoas ganharem dinheiro sua vida. Tá? Então, a gente pode falar um pouquinho de memória física, né? Então, assim, para a gente chegar lá no nível do OEM, né? Então eu posso pular alguns slides. Então, basicamente, como o Linux se comporta quando as coisas saem do controle. Quando um processo diz, cara, vou comer toda a memória, o que é que você vai fazer para se defender? Tá? Então, a gente vai falar no nicho mais de segurança de recursos. Tá? Então, memória física, então a gente sabe que aquele pente de memória, aquele mapeamento de memória lá, físico, né, ali em hardware, tá? Ele é bem conhecido. Então, para sistemas operacionais, e a gente falando de sistemas operacionais, é complicado que sistemas operacionais, aí, claro que a gente, hoje em dia, estamos vivendo o retorno dos microprocessadores, dos microcontroladores, no caso dos Arduinos e suas famílias, etc. Né? Então, geralmente a gente tem uma ideia de que esses firmwares, que esses SOs, eles têm acesso direto à memória. E realmente isso já existiu. Tá? Isso foi um mundo que já existiu. Para vocês terem ideia, em problemas de memória, acho que dos primeiros problemas de segurança catalogada, e a gente ouve na faculdade, porque lá da ARPANET, da DARPA, etc. e tal, eram terminais burros, né, que eram compartilhados entre áreas de faculdades, e problemas de memórias aconteciam. E entre desses catalogados foi um problema que acontece. Em sistemas like Unix, né, sistemas baseados no Unix, tem um arquivo lá que é um arquivo de boas-vindas. Então, quando você abrir isso no espaço de memória, que isso aí praticamente o sistema operacional ia direto lá na memória locável aquilo dali, era capaz de que viesse outro processo e tivesse um leak ali, um vazamento de memória. Então, aconteceu que o cara abriu um arquivo que era para botar mensagens de boas-vindas, né? E, paralelo a ele, um cara abriu um arquivo o passo WD, que é um arquivo que antigamente não era criptografado de senhas do Linux. Depois desse dentro que veio nascer o Shadow, né, que é até foi um pedido do próprio desenvolvedor da linguagem C. Então o cara abriu lá no espaço de memória o arquivo de boas-vindas, o cara chegou a abrir usuários e senhas, né? O cara fechou o arquivo lá de usuários e senhas, e por algum momento de leak,
que aí vai se explicar, são termos mais antigos, aquele espaço de memória foi compartilhado com o mote D. Então, quando o cara salvou o arquivo de boas-vindas, quando a galera começou a logar nos terminais burros, estava dando print no usuário e senha da galera, né? O ID, GID, o nome do usuário lá, nesse tempo não tinha aquela flag lá para dizer que era no shadow. Então, mudou de memória física. Então, para resolver esse tipo de treta aí, né, foi criada a memória virtual. Tá? Então, a memória virtual já é um problema, já é uma solução para esse tipo de problema. Então, no espaço de memória virtual, a gente vai perder esse conceito de acesso direto à memória. A ideia aqui é que fulano não tem acesso ao espaço de memória da outra, a não ser que sejam processos que compartilham isso aí, né? Aí o velho IPC lá, a Interprocess Communication. Né? E a gente vai ver isso aqui, a gente pode cavar um pouco mais a fundo disso. Alguns slides não tem imagens, né? Mas é que vale mesmo ao conteúdo. Então, vamos lá. Essa galera aí, eu acho que tem uma imagem, para pelo menos descontrair. Então, esse acesso à memória, para a memória virtual, precisava de um cara para controlar isso, né? Então, por segurança, tem um hardware para fazer isso, tá? Então, tem um MMU. E aí, na academia, geralmente, a gente vê isso aí lá do MMU, fica sofrendo para entender o controlador de buffer aqui, o TLB, né? Que esse carinha é o cara que faz o mapeamento. Então, tem um hardware, e esse hardware, ele vai fazer todo o mapeamento de memória virtual para a memória real. Tá? Mas quando isso acontece? Cara, quando você starta o Linux lá, que dá o boot, tá? Quando ele termina de carregar o kernel, que ali é um espaço, né, um espaço do kernel, que a gente vai falar, então o espaço do kernel e o espaço do usuário. E aí sistemas operacionais tendem a trabalhar dessa forma. Então quando você iniciou lá, porque tem um certo mito, aí é tudo paginado, sim, claro. Você depois que carregou o kernel, a partir dali, tudo é a função de mapeamento de memória. Claro que o kernel vai orquestrar isso, mas isso é feito por um hardware, tá? Que é esse cara, o MMU. Então, esse cara já entra em ação depois do carregamento do kernel e é a inicialização do processo de boot de sistemas Unix e Linux também, ou Windows. Então, o TLB, né? Esse cara aqui, tem uma imagem, temos. Então, assim, para fazer esse mapeamento, tem um cara que fica comunicando diretamente lá com o MMU, tá? Esse cara é um buffer e ele é um indexador. Se a gente for levar isso aqui para um conceito bem genérico, esse cara aqui é um indexador. Então ele tem um fluxogramazinho aqui do funcionamento que ele fala o seguinte, cara, vamos lá, um processo precisa acessar lá um espaço de memória. Aí ele vai cair aqui nessas condições, né, nesses ifs, aí iniciei, vou lá no CPU check TLB, né, então eu preciso agora que o CPU intervenha nisso para mim, eu faço uma chamada de CPU. Tá? Essa página está lá no TLB? Está nesse buffer? Cara, tá sim, então pronto, beleza. CPU vai lá e gera esse endereço, esse mapeamento virtual. Se não, cara, aí ele vai cair aqui num conceito que não está aqui, porque complicaria esse fluxograma, que é página page fault. Tá? Um erro de página, que esse cara é um erro gerado pelo MMU. E é um assunto, é um termo que a gente vai lá, às vezes quando a gente vai falar aqui do page fault. Tá? Então ele vai cair em outro fluxograma, então ele vai, pelo menos, aí a gente vai para um conceito de swap. Memória virtual, ela, por mais que conceitualmente pareça-se muito com a swap, mas são duas coisas diferentes. Então, eu vou deixar claro assim, swap é uma memória de troca. Alguém que não sabe o que é swap, não tem problema, eu explico agora. Tá? Só precisa de um, pronto. Estava doido para explicar. Então, assim, a gente vai ver nesse processo aqui que manter esses mapeamentos de memória, ele é custoso para o sistema operacional. Tá? Então, imagine lá, eu tenho um servidor e o servidor tem uptimes de anos e anos e anos de funcionamento. Eu vou explicar. Esse é um algoritmo básico, tá? Assim, para a gente entender genérico. Então, memória de troca, memória swap, é um canto ali que eu vou auxiliar a memória RAM. Tá? Então, cara, eu tenho um servidor que está rodando há 325 dias. Quando ele iniciou um processo. Esse processo só rodou da inicialização. Precisa ele ficar lá no espaço de memória? Talvez sim. Então, dependendo da heurística lá do seu sistema operacional, ele vai pegar e fazer o seguinte:
eu vou informar aqui, nessa tabela, que aquele índice lá que representa aquela memória, ele agora não está em memória física não, tá? Ele está na memória de disco, que é uma memória de lento acesso, tá? Mas é uma memória de troca. Então é com isso que eu consigo que o sistema operacional, por exemplo, tenha mais memória do que ele imagina ter, né? Porque eu tenho aquela memória que eu tenho disponível em hardware e eu tenho aquela memória que eu tenho ali em disco que eu posso expandir ela. Então, assim, o acesso é mais lento, claro, mas sistemas operacionais que funcionam de forma crítica, eles precisam desses mecanismos para sobreviver. Tá? Rolou? Beleza. Então são páginas, né? Se eu vim para cá para ajeitar aqui a minha cola, senão eu me perco. Já falei quase tudo. Bom, beleza. Então é o seguinte. Tem uma imagem aqui, vai até não ficar mais fácil a compreensão. Deixa eu ver. Tem os. Então, assim, lá naquele TLP lá, que é o cara do buffer que faz os mapeamentos lá, tá? Ele tem uma tabela de páginas, que é onde está esse mapeamento lá, tá? Essa memória aqui, tá? Esse processo comunica por aqui, tá? E a gente tem como olhar algumas coisas aqui. Eu vou tentar intercalar o slide com o /proc do Linux, né? Então aí eu abro um parênteses para quando eu for para o /proc. Então assim, proc, o Linux tudo, para quem não sabe, o Linux tudo é arquivo. Sua memória é um arquivo, seu HD é um arquivo, sua placa de vídeo é um arquivo, sua placa de áudio é um arquivo, tá? E fica mapeado no dispositivo. O seu espaço de kernel, para você ter um acesso, né? Porque tipo o espaço do usuário, a gente já lembra isso aqui. Espaço do usuário não tem acesso ao espaço do kernel. Então, para que isso aconteça, o kernel abstrai em um diretório lá, volátil lá, o /proc, tá? Onde fica toda a abstração de tudo que é módulo do kernel, em forma de texto. Aí a gente vai visualizar bastante aqui. E aí eu trouxe alguns exemplos em vídeo já para não correr o risco da vida real darem errado. Então, assim, nós temos na memória lógica aqui, nós temos as páginas, né? Então essas páginas são blocos fixos, variáveis, dependendo da sua arquitetura, né? O padrão são 4K, tá? Que isso vai sendo alocado toda a vida com que vai ser utilizado por memória. Tá? Então, basicamente, a gente, para explicar isso a fundo, teria que cair um pouco de desenvolvimento, né, em chamadas de sistema, como é que é solicitado uma alocação de memória do sistema operacional, tá? Mas a gente pode... Então, assim, no meio eu tenho uma tabela, então eu tenho basicamente um link entre as páginas, a tabela e a memória física. Tá? E aí eu abro o parênteses, para a gente entender melhor isso. Esse início está se tratando de arquitetura 32 bits. Tá? É meio complicado se entender um pouco de memória, pulando logo para 64 bits, né? Porque esse conceito está intrínseco não por ser o primeiro, mas sim por ser o mais limitado. Né? 32 bits a gente tem 2 elevado a 32ª potência, né? Que dá a quantidade de memória RAM, que é 4 GB. Né? Quem nunca pegou um problema e quiser, meu hardware tem bem mais memória e o bicho está lendo só 4 GB. Então são limitações. Para passar isso tem o PAE, né? O PAI, e é como você estendesse isso aí, mas a gente nem se aprofundar nisso. Então a gente tem um mapeamento de páginas, né? Que basicamente é o seguinte: processos, aí acho que devo ter uma arte bem mais fácil do que isso aí. Pronto. Então, processos precisam de páginas, essas páginas precisam alocar isso aqui lá no MMU, e ele aí faz a comunicação lá com a memória física, né? Então, a gente tem aqui, processo 1, processo 2, tá? Em cima, isso aqui é como fosse uma nuvem aqui, tá? Isso aqui é como fosse uma nuvem para a gente relacionar aqui. Então eu tenho o processo 1, processo 2, eu tenho um mapeamento aqui, e daí eu tenho uma área reservada dele lá, as páginas reservadas lá, os frames de memória para cada processo, né? Então ele fez a chamada de sistema lá, nmlock, o brk, e depende de quanto bloco você quer pedir de início, assim, lá quando que programa em C. Então, na verdade, esses mapeamentos, mapeamentos virtuais, processos podem compartilhar
o mesmo mapeamento virtual, tá? Mas vejam que eles não compartilham o mesmo endereçamento da memória física, tá? Isso é o básico lá do sistema operacional. Então aqui você tem uma certa condições que é evitar que o bloco de memória seja contínuo, né? Aí os caras vão fazer uma analogia de qual é a vantagem de ter algo síncrono e não assíncrono, né? A gente pode dar aquele passo lá para trás e lembrar do HD, né? A gente visualizar o HD como fosse aqueles blocos lá, tudo sequenciais. Aí o cara chega, meu amigo, vou formatar. Aí você pega, o HD é uma parede e você precisa fazer uma pintura. E o formatar é a mão de cal. Tá? Então você vai lá, dá aquela mão de cal, só que essa mão de cal tem um algoritmo. Imagina só, todo mundo sabe que o HD é algo mecânico, né? HD daquele de leitura, né? Não o SSD, o HD tradicional. Ele é um cara mecânico que ele está sempre girando, né? Aí o cara diz, pô, mas nesse conceito aqui de memória, o que é que se encaixa? Cara, é a hora de você coletar. Tá? Na hora de escrever, imagina que aquele HD, aquele disco está mecanicamente girando. Se você escreve aquilo dali e aquele pino tem que estar lá passando por aquele setor correto, né? Então, se você vai gravar ali de forma sequencial, beleza. Né? Qual é a vantagem? Na hora que eu for ler, o disco estiver passando, meu pino está só num canto e eu leio tudo ali sequencial. Se eu faço isso de forma síncrona, tá? Na hora de gravar eu tenho uma vantagem, mas na hora de ler eu tenho uma desvantagem. Porque eu dei uma volta, peguei no que está aqui, dei outra volta, peguei no que está no... Então eu fico mapeando o cilindro. Então na memória mais ou menos é isso, né? Essas vantagens de ser uma memória contínua, isso é uma vantagem para o kernel, não para o espaço do usuário. Tá? Então isso não é uma vantagem para o espaço do usuário. E aí, a gente entra em compartilhamento de memória. Tá? Então eu tenho um setor ali que ele está compartilhado entre esses dois carinhas aí. Tá? E aí sim, a gente usa o mesmo index, tá? E nesse caso sim, nós dois apontamos para o mesmo espaço de memória, porque aquele é um espaço reservado lá para compartilhamento. Basicamente, quem organiza, né, um clone. Tá? Seria uma chamada clone. Ou não? Beleza. Então aí o cara pensa, pô, bicho, eu tenho umas paginazinhas aí de 4K. Aí você tem que sempre pensar assim, cara, tentar abstrair tudo da forma mais real possível. Imagina que o processo é um Pac-Man, né, e ele precisa de mais pastilha lá que é memória. Né? Imagina só, pô, se você for alimentar um animal com biscoitinhos, você vai gastar bem mais biscoitinhos, tá? Do que você alimentar ele com uma massa maior. Tá? Então, field pages são essas vantagens. Tá? E aí eu vou dar um passo assim no futuro, aí a gente fala aqui de 64 bits. Tá? Então a gente tem um escalonamento de páginas absurdas, 64, podendo chegar até 1 gigabyte. Né? Mas imagina só e isso a gente está falando do processo. O processo chega no seu operacional e fala, cara, preciso de memória. E aí, dependendo, aí aqui a gente vai pela natureza do servidor. Servidores de tempo real, eles não podem passar muito por esses processos de preguiçosos, tá? Você tem que entregar comida para eles, tá? Então, essas páginas grandonas, né? Então, existem dois tipos, né? O explícito e o transparente. Sistemas Red Hat. Sistema Red Hat. E aí vai intercalar entre o 6 e o 7. Já vem com isso habilitado. Isso já vem habilitado, já vem intrínseco. Tá? Bem, assim, é algo que você consegue ver lá no pseudokernel a quantidade de frames de páginas, na verdade, que está disponível de cada tamanho. Tá, então tem o explícito e transparente. O explícito é assim, cara. Eu chego no seu operacional e digo, ó, você agora vai usar páginas de tamanho diferente. E o não explícito é já transparente, então o seu operacional já toma de conta disso para você, tá? Então esse é um gatilho que você ativa lá no kernel do Linux, você desativa esse gatilho. Você reduz esses erros de página, tá? Porque, ó, cara, é uma proporção muito grande. Então, assim, depende do que o processo peça, você tem que escalonar um monte de page de 4K. Então, se você começar a colocar naquele buffer lá, mapeamento de kkkk, 4K, e mapas lá, né? Tá certo que isso é rápido o MMU, mas você começa a ter algumas páginas, erros de páginas, né? De paginação.
E aí, a paginação, a gente vai ver como aquele segmentation flow. Alguém já pegou esse problema utilizando Linux, né? Então, basicamente, era o MMU. O MMU dizer, cara, esse é o processo que está procurando um mapeamento que não existe, viu? Erro de segmentação, morra. Pronto, então assim, como o kernel, que aí eu vou dar um passo atrás aqui, o kernel, o espaço do kernel, ele é um cara que a gente pensa assim, pô, mas o kernel acessa diretamente a memória? Não. Tá? E para que o kernel evite overheads de criação de páginas de 4K, ele trabalha com huge page de 64K, tá? Para dar essa agilidade. Então, é aquilo que eu falei, a relação de tamanho, né? Então, para você ter esse mesmo tamanho em em pedaços de 4K, né? Você ia ter 512 mapeamentos do TLB lá no buffer. E esse aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, eu trouxe um teste de estresse, né? Que não vale a pena falar de tudo isso aqui, não ver isso na prática. Mostra o código, né? Então aí no pseudokernel, aqui não é pseudokernel não, então assim, tem um programa CPU ID, esse programa não é padrão, né? Não está no pacote GNU lá para ver já na instalação, mas alguma distribuição deve ter, pelo menos as que eu conheço não. Você consegue ver o tamanho dessas páginas e quantas entradas disponíveis tem dessas páginas no seu sistema operacional. Né? Por mais que venha desativado no kernel para aquele processo que vai fazer isso, você já tem isso aqui, porque isso aqui basicamente é aquele buffer lá que a gente às vezes se preocupa quando vai comprar uma placa-mãe, tá? E a gente não imagina isso. Mas outro detalhe aqui, tá, do TLB, beleza, é isso. O detalhe do TLB é isso. Páginas grandes, tá, quantidade de uso, mesmo que não venha ativado, mas ele vai vir aí dessa forma. E aqui eu estou falando de sistemas de 64 bits, tá? E aí a gente pode voltar. Então, page fold, em resumo, genericamente, é aquilo que eu falei, cara. O processo tentou acessar um espaço de memória. O MMU falou, bicho, não existe, ele já retorna um erro. Tá? Quem faz algo bem parecido com isso aí é o Android também. Tá? É muito parecido. Tá? Só que aqui o badness, os scores que são usados aqui para a heurística, é bem diferente. Né? O legal do Android é porque ele retorna algo bem abstrato, é como se fosse uma camada séria, assim, dizendo, ó, está aqui o processo problemático. Né? E aqui não, aqui a gente vai ver que ele pode se perder de vista. Então memória alta, memória baixa. Então aqui volto de um passo lá, 32 bits, para a gente poder conversar melhor. Então o espaço reservado, ele tem aquela alimentação de 2 elevado a 32ª potência. Então o kernel reservava ali para 32 bits. E isso acontece muito porque a gente está falando de sistemas embarcados também, né, que utilizam Linux, e aí a gente tem um sistema de baixíssimo poder de processamento. Então basicamente alta é o espaço do kernel, baixo é o espaço do usuário. Aqui, mapeamento de drivers. Aqui tem um cara chamado Page Offset, esse cara é o divisor de mar, né? Esse cara que diz onde acaba um e começa o outro. Em sistema 64 bits, se a gente fosse ver esse desenho aqui, é como a gente pegasse o user space, é como a gente fizesse um Ctrl+C aqui dessa área, colocasse aqui na mesma proporção, e isso aqui a gente apagasse. Porque aí a gente tem um valor tão grande de possibilidade de 64 bits que dá um número em real. Mas sim, como eu falei, para a gente poder entender mais para frente, que eu poderia muito bem chegar aqui, ó, vou estressar a memória do Linux aqui e vamos ver o que acontecer. Mas se a gente não visualizar isso por debaixo, fica um pouco mais difícil. User Virtual Address. Então a memória utilizada por programas que está no espaço do usuário. Existe mais memória de fato do que existe. Né? Então assim, antigamente você tinha que se preocupar por memória, por programa não já pedir a quantidade de memória que nem existia no sistema operacional. Hoje você não se preocupa com isso não, tá? Para ele isso é enorme. É uma relação, é como você imaginasse que tem muito mais um espaço de memória, é quase que infinito. A maioria das complicações, claro, acontecem aqui, tá? Que esse aqui é o espaço do usuário, é onde os programas estão rodando. Essa memória está ali naquele up-down, ela está abaixo, né? E threads compartilham mapeamento, que é aquele mapeamento lá que o mesmo processo tem o mesmo page table aqui
no index, mas aquele índice dele lá após é um mapeamento diferente da memória. Então o endereçamento lógico do kernel. Então essa é a memória que está em cima do page offset. Nesse espaço tem código de kernel, estrutura de dados. Então assim, o kernel é um carinha lá, um bináriozinho, né? Então falando de 32 bits lá, né? Tem aquele carinha lá que é carregado, você compila ele, gera ele lá depois do código fonte e você manda carregar ele no processo de boot. O processo de boot do 32 bits e do 64 bits são uma diferença discrepante, quase que a mesma da escrita da Bíblia na sua primeira versão e hoje. É algo meio complexo, tá? Então esse endereço aí, ele tem aqueles arquivos de data do próprio kernel, tem aquela parte texto lá do kernel e a grande maioria desse espaço é reservado realmente para mapeamento de memória. O kernel não acessa diretamente memória. Às vezes a gente vê assim, umas abstrações que a gente está na academia e tal, e pesquisando na internet, tem assim, a imagem do kernel, aí tem um pedacinho ali chamado microkernel, não é isso? Alguém já chegou a ver essa abstração? Kernel, microkernel. Então assim, o microkernel seria esse espaçozinho onde as coisas realmente acontecem, né? Onde o DMA está vivendo. Nesse espaço aqui, ó, do kernel, diferente do espaço do usuário, os mapeamentos são fixos, tá? Porque imagina só, se você está acessando o hardware e existem procedimentos, né, que é a DMA Transfer, que são chamados de sistemas que você não pode, que o hardware tem que comunicar diretamente com a memória sem passar pelo CPU. Né? E se a gente toda a vida tivesse que perguntar ao CPU também por isso, a gente ia ter que voltar no tempo e ter aquelas placas ISA que tinha memória própria ali, tá? Então a gente, essas coisas, né, não existem mais. Então sim, essa parte do mapeamento no kernel ela é fixa, cara, porque aí o cara que vai programar, ele tem só aquele index ali e ele sabe que aquele index ali está mapeado tudo que precisa daquele device, tá? Inclusive a comunicação dele diretamente com a memória. Facilita para o desenvolvedor. Então a gente tem aqui o espaço do kernel, aqui como eu já expliquei. A gente tem a comunicação aqui. Então a gente teria como fosse a abstração da memória física e a abstração lá fixa e contínua, diferente da memória de usuário, que isso é contínuo, né, para poder existir. Agora, mas bicho, sobra um pedacinho aqui. Existe uma área dinâmica no kernel do mapeamento de memória, tá? Isso aí é para quê? É para quem trabalha que precisa de buffers de tamanho diferenciado. O cara quer acessar o hardware e precisa de um bufferzinho diferenciado e usa essa área, tá? Mas essa área aí não serve para comunicação do dispositivo porque ela é volátil, tá? Você pode perguntar um espaço de memória que não existe mais e aquele hardware pode não se comunicar mais tão bem. Então, basicamente, quase tudo é virtual. Essa área aqui já é todo esse mapeamento que eu falei, né? Então, aí a gente mata um pouco o 32 bits, que é para a gente testar, e a gente entra lá no 64 bits, né? Então, assim, aqui nós temos uma alimentação, né? O kernel... eu estou falando que quando você tem uma memória de 4 GB lá, no seu servidor, no seu computador, no seu desktop, no seu appliance, dependendo do que você tenha, e ele vai fazer essa reserva aqui, tá? Essa reserva aí, eu vou guardar um espaço aqui, né, que aqui é basicamente offset menos offset aparentes offset menos 886 menos aparente. Aqui é esse tamanho aqui, e aí o pedacinho que sobra é aquela parte volátil lá, e reserva para o kernel, e o que sobra aqui você vai botar para o espaço do usuário, nós podemos comunicar. Quando tem menos memória, o que acontece? Aí quebra tudo, cara. Quebra tudo. Então, basicamente, esse espaço vai estar diluído aqui dentro, né? Vai diluído aqui, ele vai diminuir aqui, não precisa de tanta espaço. Com 64 bits, cara, então a gente tem um planeta de espaço onde não precisamos mais se preocupar com esse quebra-cabeça, que ele é totalmente conceitual para a gente poder... 10 minutos? Eu pensei que não ia dar tempo. Também, memória, né? Então acho que por esses 10 minutos eu vou pular lá para a ação, tá? Então 64 bits muda tudo, não é mais quantidade de números, né? Não existe mais isso. O tamanho da memória, isso é enorme, né? O espaço reservado para o kernel, para o usuário, agora é 1 por 1, 127 terabits para cada um. Você tem
Isso é demais, é enorme. Então o Linux, o que ele faz? Ele pega só uma porção para cada tipo de página. Então aqui eu tenho 32 espaços para páginas de 4K. Né? E aí eu tenho no final 512 GB só para página de 4K. Aqui é uma abstração disso que eu estou falando. Então, o assunto em si, né, o OEM. Então, assim, quando as coisas saem do controle, quando toda a teoria não vai entrar em ação, alguém tem que entrar em ação. E são os sistemas de controle do sistema operacional. Aqui no Linux, out of memory. Então, ele basicamente fala, esse cara não tem pânico, pode deixar comigo que eu resolvo. Então, vamos levar algumas situações para ele, né? Então, sistemas Linux, o padrão, trabalha em overcommit. Overcommit é dizer assim, rapaz, essa memória precisa de memória, ou seja, esse processo de memória, ter memória para esse rapaz, tá? Então, o padrão é 0, essa é o isca, é ter overcommit para ele. Então, assim, a primeira ideia do OEM era o seguinte, olha só, um processo começou a comer memória, aí tá chegando no fim da memória. Aí ele faz, cara, mate alguém aí e deixa o cara comer memória. Então, assim, subtendido que o cara que está consumindo memória é um cara mais importante. Right? Mas não é isso, né? Então, isso aí foi mudado. Que droga, estou tendo 10 minutos. Então, foi feito toda uma heurística. Então, basicamente, é o seguinte, cara, era a preocupação de não matar ninguém inocente, mas não teria como você não matar inocente se você priorizava aquele cara que está consumindo memória, né? Então mate todos. Essa é a heurística. Na hora de matar, se o cara está lá na swap, né, que está na memória de troca, esse é o primeiro candidato. Depois daí entra um ifzão daquele aqui, grandão, parecido com o TLB, para poder escolher quem são os carinhas a serem mortos. E aí ele foi reescrito, tá? E não foi em 2010, ele foi reescrito, mas a maior mudança, não teve nada polêmico, mas a maior mudança é como era tratado o cara que tem um bad score. Então esse cara, basicamente hoje em dia em sistemas de Unix, Linux, né, baseado em Linux, é baseado pela quantidade de memória que você usa. Então, quanto mais memória você usa, maior o seu score negativo. Tá? Beleza, mudanças simples e previne aquilo. Matar um processo que você é um problema e alguém vai morrer para você continuar comendo memória. Então, baseado em porcentagem, esses controles eles somam toda a memória, swap e RAM, tá? Para poder fazer toda essa heurística. Tem um score, então eu digo, cara, nesse arquivo aqui que lá no pseudokernel, se eu botar menos 1000 em um processo, eu tenho um processo lá de banco importante. Aí eu boto menos 1000, vai acontecer tudo que é problema, mas aquele cara ali não vai ser selecionado para ser morto quando tiver um estouro de memória, tá? Mais 1000, ele vai ser o primeiro a ser escolhido. Tem 10 minutos. Então vamos para os exemplos lá. Então, essa aqui é uma situação do cotidiano, né? Quem trabalha com grandes montantes de arquivos. Então, imagine que você precisa criar uma condição de arquivos aí, de subdiretórios, que vai de 0 a 9, né? Então, basicamente, eu tenho, na raiz, 0,9 de diretório. Dentro dessa raiz, eu tenho o mesmo estrutura, de 0 a 9. E aí, eu vou repetindo isso, né? Então, assim, eu vou passar isso para um comando de criação de diretório, o mkdir. Né? Então, assim, mas em nível de segurança, vamos dar um passo que a gente falou muito de sistema operacional. Então, assim, é possível que uma pessoa que esteja logada em um servidor, mesmo que não seja administrador, a única diferença do OEM é assim, o OEM diz, para quem é administrador, pode usar se é 99% o limite, ele vai usar 99%. O cara que não é administrador vai usar 97%. Isso não quer dizer que não vai implicar no sistema. Então, se eu tenho acesso terminal a um serviço, eu tenho um container, Docker, eu tenho uma máquina virtual, que eu tenho acesso àquela máquina virtual e tem algo reservado para a memória, eu posso fazer um estouro aqui e contar com o OEM para ser como gatilho. Mas aí vamos ver o que acontece lá. Então, a gente faz um primeiro teste aqui com 1, 2, 3, quantidade de strings, né? Então, são, na verdade, essa quantidade de níveis aqui, né? E aí ele vai dar um erro de segmentação, um erro de estouro de argumento. Mas, basicamente, é o seguinte, eu tenho aqui 4 terminais, esse carinha aqui, aqui eu tenho um free-h para ver a quantidade de memória que eu tenho lá, utilizado no sistema. Eu coloquei 4 gigabits aí, tá?
eu peguei o PID desse cara aqui, né, desse kernel, desse terminal, eu tenho o PID dele aqui, e eu tenho o MKD-P com esses brushless aqui, tá, que são 6 níveis. Quando eu executo esses 6 níveis, tá, eu vou cair numa proteção do kernel chamada de argumentos. É a quantidade de argumentos que você pode passar para ele, tá? Eu tenho um comando, esse comando tem tantos argumentos. O que acontece? Sempre quando isso acontece, lista de argumentos muito grande, o que é que o administrador Linux faz? Ele faz um split. Ele, em vez de carregar tudo isso, que é um montante muito esdrúxulo, né, você faz isso, por exemplo, dentro de um for, dentro de um xarg, que é um cara que vai pegar isso em lotes, baseado no tamanho dos argumentos, e faz um problema. Então eu insisti, ele, cara, eu vou botar mais. Quero ver o que acontece. Então eu vou partir logo para o mais brusco, que é o 8, que eu não tenho muito tempo. Não fui. Então, eu aumentei minha carga de strings aqui, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 10 elevado à oitava potência de strings. Eu estou observando aqui o score. O score desse processo, como eu utilizei ele antes, ele deu um score de 320 e pouco. Então, 1000 é o limite para ele mandar o OM matar, né? Então, eu rodei lá ele, tá? Aqui está a minha memória. Então, eu comecei já a usar toda a memória, a partir de um simples comando MKD. O resto do sistema já está precário, né? Tudo que tiver rodando nele já está totalmente precário. E eu vou esperar. Interessante. Se eu mandei 10 argumentos, por exemplo, e o sistema disse tem argumento demais, porque eu mandei 1000 e ele não disse que tinha argumento demais. Nota mental. Né? Por isso que existe o AM. Sempre as coisas vão sair do controle. Tá? Então aqui o que, é que vai acontecer? Ele vai consumir toda a memória do sistema até que o score chegue perto de 1000. Então se você tem acesso a um terminal, ele vai comer isso aqui. Ele vai comer a danada do buffer lá primeiro, ele vai dar um parte que ele vai comer toda a parte do cache. Tá? E enquanto isso, lá no TLB, aquele buffer lá tá louco, mapeando memória feito um louco. Tá? Mapeando memória feito louco. E só jogando pages de 4K. Então, quanto mais pages de 4K eu colocar, mais overhead eu vou dar para ele. Tá? O AM entrou em ação, matou o terminal lá em cima, né? Beleza. E aí, o último teste para a gente finalizar. Então, assim, então eu sou um cara curioso, cara. Se eu vou aumentar mais isso aqui, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou mentir para o OM, vou dizer a ele que esse meu processo que está comendo memória, ele é um cara que está com baixíssima prioridade para ser morto. E aí o que acontece? Então, assim, esse é o score do cara lá, e aí o que eu faço? Eu digo, cara, tem um ADJ lá, que eu vou escrever 1000 nele. Eu digo, cara, então é o seguinte, quando a memória é estourada, ele procura por esse score para dizer que é o cara que vai morrer. Como eu sou o próprio criador do score, né, ele vai olhar, cara, esse bicho tem proteção, o que é que eu vou fazer para isso acontecer? Para evitar isso. Então, não sei se digitando aqui dá um pulinho no vídeo, não. Mas é bem, para acabar esse vídeo a gente termina de boa, esse vídeo não tem mais do que 50 minutos. Então aqui eu vou deixar assistindo aqui, né? Eu tenho um estouro lá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É bastante espaço de memória. Eu errei aqui, né? Tal. Beleza, esse é o score. Eu vou executar lá, eu tenho toda a minha memória para ser utilizada. E aí lembrando, quando a memória é topada, o OAM entra em ação. Quando o OAM vai entrar em ação, ele tem que testar suas heurísticas, que é para escolher um cara para ser morto. E ele escolhe hoje, baseado na sua pontuação. Tá? Eu disse que esse cara é prioritário. Antes, quando ele estava comendo memória, ele aumentava esse score. Esse score não está subindo mais, tá? E a memória está sendo comida. Como é que ele vai escalonar agora alguém para ser morto? Memória física já está indo embora ali, né? Alguns megas. A swap, que é a memória de troca, né? Então o sistema já ficou lento, eu já estou mapeando tudo com disco. Vai, e ele vai travar. E
E quando ele travar, vai acontecer uma das piores situações que eu vivendo com Linux já presenciei, que é quando você tem um processo que ele tem um problema que o sistema operacional não consegue tratar, ele fica lá boiando como um zumbi. E zumbi, quem está morto não se mata, né? Nesse caso, quando você engana o OM, a sua sessão, né, aquele seu acesso, aquela tua interação com o processo deixa de existir, tá? Ele deixa de existir, mas aqui não vai ter para colocar, mas ele continua na tabela de processamento, né? Esse terminal no qual ele matou anteriormente e tirou da tabela de processamento, hoje ele foi morto sua funcionalidade, mas ele continua na tabela de roteamento. Então, assim, um cara mal intencionado pode fazer um grande loop aí e começar a encher sua memória de outra forma, deixando processos mortos dentro dela. Sem limites tem problemas, então é bom se pensar como é que é feita toda essa relação de controle de memória. Tem que ter segurança sobre os recursos, né? É importante, a gente não pode só pensar em invadir o Facebook, mas sim pensar nos seus trabalhos de casa. O que é que acontece, na verdade, entre esse intervalo, quando eu digo, eu coloquei argumento, você reclamou, e eu coloquei mais e você me deixou passar. Existe um problema eu dizer a prioridade, eu digo, maleficamente eu disse que um cara vai comer a memória, e eu fui lá e disse àquele cara que ele está fora da tabela da lista negra de quem vai ser morto, né? Então o que acontece com esse cara é um gerenciamento mais a fundo, que na heurística se mantenha à vontade livre e obrigado. Acho que não tem nem espaço para pergunta, mas se sim, estou aqui.